Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Estamos hoje aqui começando o nosso terceiro dia. Antes de eu chamar o painel, eu também já queria aproveitar, algumas pessoas já estavam cedinho, acho que eu já dei um spoiler aqui falando com os speakers. Hoje a gente comentou lá na abertura, que a cada 250 pessoas inscritas, a gente vai dar um curso. A pessoa vai escolher o curso que ela quiser, e ela vai, se ela for sorteada, vai ter a opção de escolher. Se ela tiver online, por exemplo, for algum de vocês aqui for sorteado, no momento que a gente for fazer o sorteio, tá aqui online, essa pessoa também vai poder assistir, dar mais um curso para quem ela quiser. Então, se a pessoa tiver online, além da pessoa ganhar, ela vai também poder indicar para mais uma pessoa ganhar outro curso. Lembrando que o curso é a escolha da pessoa. Então, vai ver os cursos que a gente tem, é só escolher, a gente faz a matrícula gratuitamente. Então, já dá para garantir, a gente está quase no quarto curso, já tem 3 cursos que a gente vai sortear hoje, garantidos. De repente, ao longo do dia, pode ser que ainda surja mais um pela quantidade de inscrições que a gente vem acontecendo. Então, fiquem ligados, fiquem online aqui, porque se você estiver online, você consegue ter essa possibilidade em dobro. Então, hoje, no período da manhã, haverá um sorteio, tá? Tô vendo aqui o pessoal falando, eu quero muito o curso. Legal, então, a gente vai fazer esse sorteio. Um vai acontecer hoje no período da manhã. O segundo vai acontecer no período da tarde, entre 2 e 5 horas da tarde. E o terceiro, pelo menos garantido, se a gente passar dos 1.000, a gente vai ter ainda o quarto. E o terceiro vai ser entre 5 e as 8 da noite. Então, sabe que vão ter 3 cursos acontecendo hoje. Se tiver online, ainda ganha mais um para você poder presentear alguém que você queira. Tá? Então, sem mais delongas, mas trazendo, obrigado mais uma vez por terem me auxiliado aqui, estarem conversando comigo. Lembrando que a ferramenta, para a gente poder estar conversando, a gente tem que usar, para fazer a pergunta para os moderadores, palestrantes, o Q&A, o QIA. O QIA, ele é uma ferramenta que a gente consegue aqui, de uma forma organizada, ver se a gente respondeu ou não as perguntas, para não passar nenhuma pergunta para vocês. Então, se vocês puderem, por favor, utilizem o QIA para poderem estar conversando aí com a gente, mandando a pergunta, a dúvida. Às vezes, teve até pessoas que mandaram, falaram, pô, vocês estão certos, esse é um ponto de vista, a gente vem aqui e também comenta. Então, vamos começar o nosso painel, o nosso primeiro painel do dia. Então, os aprendizados com a nova regulamentação de PRDFT, de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Eu queria convidar para depois fizer a apresentação e coordenar todas as atividades aqui de trabalho desse painel e apresentar os mini currículos dos nossos palestrantes. Quero convidar o José Leonélio de Souza, sócio consultor da PRD Consultoria, certificado Keynes, também diretor no board da Aikens Chapter Brasil, e professor convidado da FIA. Então, queria convidar o José Leonélio. José Leonélio é seu amigo, um grande especialista de PRD, como também os demais palestrantes que vão estar aqui com a gente. Eu passo a palavra para você, para poder conduzir os trabalhos. Obrigado, Zé Leonélio. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão conectados conosco nesta manhã. Nós começamos com esse painel, o terceiro dia de evento do 4º Compliance Across America e 6º Congresso Integra. Eu gostaria de ressaltar que é com grande satisfação que eu participo. Obrigado a Exene. Antes de tudo, gostaria de chamar
os nossos amigos profissionais, especialistas em PLDFT, para compor esta mesa virtual. Primeiro, Celso Poltronieri, que é sócio consultor da C3W, graduado em Administração de Empresas pela GV. O Celso especializou-se em gestão estratégica de risco na Wharton School. Ele é consultor com 30 anos de experiência no mercado financeiro, sendo os últimos 20 anos dedicados às áreas de compliance regulatório, prevenção, lavagem de dinheiro e fraudes e anticorrupção. Possui uma sólida vivência em gestão de riscos e compliance operacional e reputacional, com atuação em equipes multidisciplinares na FEBRABAN, no ENCLA e órgãos reguladores. Atualmente atua como consultor ativo, com profundo conhecimento do segmento financeiro e know-how em PLDFT. Igualmente, eu convido o Fabrício Lima. O Fabrício é profissional das áreas de auditoria, controles e compliance de instituições financeiras internacionais desde 2001, sendo em PLDFT desde 2006 e desde maio de 2019 como head do squad de PLDFT do Nubank. É bacharel em administração de empresas, com MBA em economia e setor financeiro pela FIP-USP. Também convido o Orciliano Marques, que é superintendente de prevenção à lavagem de dinheiro, uma instituição financeira líder em seu segmento. Possui mais de 26 anos de experiência nas áreas de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes, auditoria e controles internos. Certificado pela CAMS, bacharel em administração pelo Mackenzie e MBA em finanças pela FAAP. Como vemos, temos aqui grandes experts em PLDFT, com certeza. Mas, então, vamos ao debate e eu gostaria de começar com o Fabrício. Fabrício, tendo como ponto de partida a vigência aí da nova regulação de PLDFT, fala um pouco para a gente dos desafios de um banco digital, ou seja, que é dedicado a oferecer serviços exclusivamente em plataformas e canais digitais. Quais que são os desafios para acomodar questões centrais, né? Como manter um KYC dinâmico de clientes e terceiros, lembrando que a ele ainda se agrega um fator crucial, que é a sua avaliação de riscos, e, como consequência disso também, como manter um monitoramento igualmente dinâmico, né? E como se isso não bastasse, né? Pode dar também a sua percepção de como outras empresas desse segmento do mercado financeiro têm tratado o assunto? Claro, Leonardo, muito obrigado pela pergunta, obrigado a Essene pelo convite para a participação nesse evento e a todos que estão nos assistindo. Acho que só rapidamente fazer um disclaimer breve, que eu não falo hoje em nome do Nubank, né? Então, as minhas opiniões, os exemplos que eu vou trazer não são necessariamente aplicados dentro do Nubank, mas são fruto da minha experiência e fruto da minha integração com outros colegas e benchmarks de mercado. Essa questão é muito importante. Eu acho que cabe aqui a gente trazer para a nossa visão um contexto de como a revolução das instituições financeiras digitais, de como esse mercado impactou em geral e como isso vem mudando a relação entre cliente e instituição financeira e como que isso impacta nos processos que nós precisamos, então, implantar. O primeiro ponto é que as plataformas digitais, as fintechs, elas trouxeram uma grande mudança de paradigma da relação de dependência entre o cliente e a instituição financeira. Então, se antes era muito trabalhoso, muito custoso você migrar de um banco para outro, né? Você começar um relacionamento numa nova instituição, construir um histórico de crédito positivo, né? Até aquele exemplo do talão de cheque, antigamente, que havia lá a data em que a conta foi aberta e muitos comércios só aceitavam cheques a partir com mais de 6 meses de abertura de conta, tudo isso acabou, né? Então, hoje, a distância entre você e a nova conta é o seu aparelho celular e você pode ter 10 contas diferentes ali, de 10 instituições diferentes no seu celular, e você
muda de uma para outra de acordo com a experiência que cada uma delas oferece a você. Logo, a experiência do cliente, ela é o ponto de partida de tudo. Então, o próprio programa de PLD, ele tem que estar sintonizado com a expectativa do cliente. Internamente, os compliance officers, as pessoas que estão desenvolvendo um modelo de KYC, um programa de KYC, eles vão estar extremamente alinhados com os designers, com os product managers que estão desenvolvendo o produto para que convirja para o mesmo resultado. E outra questão fundamental é estar preparado para a escalabilidade. Então, nenhuma fintech nasce pensando em ter poucos clientes. Todas elas almejam ter uma base de milhões de clientes e expandir e conseguir capilaridade para o seu negócio prosperar. Então, nenhum programa nenhum modelo de KYC, nenhum processo de KYC vai conseguir sobreviver, vai conseguir prosperar se ele não estiver preparado para essa escala que ele precisa atingir. O ambiente digital, ele também ele tem essa questão de não haver o contato presencial, né, de você ter que fechar um conceito, definir um conceito sobre um cliente baseado nas informações que você consegue coletar dele, mas o ambiente digital também te propicia muita a aplicação de tecnologia muito forte, de inteligência artificial, de modelos preditivos, de machine learning, que aí está, basicamente, eu acredito, a resposta de como você vai conseguir atingir essa escalabilidade e essa experiência de cliente positivo. Então, basicamente, eu diria que o KYC da plataforma digital, ele vai estar amparado numa tecnologia bastante bem desenvolvida, numa experiência de cliente muito bem desenhada e num alinhamento muito grande entre as áreas de controles, entre as áreas de gestão de riscos, de PLD e de compliance, com as áreas que estão desenvolvendo os produtos para que na fase de prancheta, na fase de desenvolvimento, os potenciais dificuldades, os potenciais desafios já estejam sendo mapeados e as oportunidades também surjam ali e se consiga chegar naquele modelo ideal, ou no melhor modelo possível. Sobre a questão de monitoramento, eu acho que é um ponto também muito importante a se desenvolver, que também prevê a aplicação de analytics, a aplicação de machine learning, a aplicação de tecnologias de inteligência artificial, para que você consiga capturar o máximo de insumos possíveis do comportamento do cliente para definir se aquilo realmente é ou não atípico, se aquilo é ou não suspeito. Então, eu vejo que a fronteira que a gente tem a desbravar cada vez mais é acompanhar o comportamento do cliente ao longo da vida dele com a empresa, com a instituição financeira, seu relacionamento, que a gente possa cada vez mais entender a que grupo de afinidade talvez ele esteja incluído, para a gente entender se aquele comportamento é adequado ou não, não olhando apenas o cliente isoladamente, mas de forma segmentada, conseguindo segmentar grupos de clientes com a finalidade de prevenção à lavagem de dinheiro. Eu acho que essa é a direção que a gente deve mirar. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: nós temos muito desenvolvido, muito bem implementado no mercado financeiro, os monitoramentos periódicos, geralmente mensais, baseando nas orientações das circulares do Banco Central, da CVM, com as situações consideradas suspeitas. E, normalmente, isoladamente, você está comprando o cliente com ele mesmo, né? Então, você compara o volume de recursos que ele transitou na conta com a capacidade financeira que você estima que ele possua, o quanto ele está utilizando saques em espécie, a quantidade de contrapartes que ele tem, né? E você vai identificando esses comportamentos e gerando esses alertas. Então, a primeira questão é que você precisa ter uma ferramenta muito boa para conseguir reduzir o volume de falsos positivos, né? Então, a escalabilidade também passa principalmente por você ter um filtro, uma inteligência de sistema que, baseada nesses modelos preditivos, consiga reduzir
o volume total de alertas gerados. A outra linha, que eu acho que é essa, assim, pode se tornar um grande avanço para todo o mercado, é que eu consiga, assim como as áreas comerciais segmentam os clientes como para fins de marketing, né, para fins de dar um serviço ou direcionar uma oferta de produtos mais adequada, a gente também consiga segmentar esses clientes em grupos de afinidade ou de semelhança, para que a gente entenda se aquele comportamento, além de ser adequado para o perfil dele individualmente, ele é adequado para o grupo onde ele está segmentado, né? Isso permite você também ter uma melhor avaliação do risco dele ao longo da vida, para também, se for necessário, subir ou reduzir o risco desse cliente. Então, o modelo de classificação de risco para ser mais escalável, ele deve ser o mais assertivo possível em relação ao risco que aquele cliente representa, não só por dados cadastrais, né? Não só pela aquela avaliação que você faz no começo do relacionamento, mas o que o cliente se mostra depois que ele entrou, depois que ele abriu a conta. Tudo isso, de alguma forma, vai impactar a efetividade do seu modelo de monitoramento e também um KYC continuado, né? Então, a gente pensa e lembra muito do KYC de onboarding, né? O KYC de início de relacionamento, mas a manter o conhecimento sobre o cliente ao longo da vida dele na relação com a instituição financeira vai exigir que você tenha a capacidade de comparar esse comportamento e entender se isso faz sentido. E você buscar conhecer o cliente não através do que ele fala para você, mas a partir de como ele se comporta e a partir de informações que você pode coletar sobre ele dentro obviamente, dentro das limitações da Lei Geral de Proteção de Dados. É óbvio que você tem que ter todo um cuidado em entender que tipo de informação do cliente você está manuseando e você está coletando, mas para a evolução do tema de PLD nas plataformas digitais, eu vejo hoje essas frentes como fundamentais. Grandes oportunidades que surgiram. Então, o ecossistema de prestadores de serviço para essas plataformas digitais, as chamadas RegTechs, LawTechs, cresceu bastante, cresceu muito, né? Então, hoje há soluções de mercado muito boas que estão atendendo muitas das fintechs. E também é importante lembrar que nós temos empresas, plataformas digitais, temos fintechs de vários portes, de vários segmentos de mercado. Então, isso traz uma oportunidade de você poder focar melhor naquela sua área de atuação e procurar fornecedores que também tenham soluções cada vez mais customizáveis para a sua necessidade. Eu vejo como uma importante alavanca também para o desenvolvimento, como a gente comentou, os benchmarks, a maneira como nós nos relacionamos com os outros colegas de mercado. Então, a gente precisa lembrar que nós estamos sendo pioneiros, né? Não existem profissionais com 10 anos de experiência prévia em plataforma digital. Nós somos a primeira geração de profissionais que está migrando, normalmente, das instituições tradicionais para as digitais, e dessa forma nós estamos construindo esse conhecimento e vamos poder pavimentar essa estrada para no futuro a gente ter bastante casos de sucesso, a gente ter a adequação regulatória cada vez mais consolidada e cada vez mais o como fazer corretamente, né? Então, a gente vai explorar, acho que ainda hoje, um pouco mais para frente, alguns temas de como é que a nova regulação está impactando, as oportunidades que nós temos. Então, nós temos uma convergência de um novo negócio que surgiu há pouco tempo e que está se consolidando, uma nova regulação que também acaba de chegar e ainda vai passar por esse processo de consolidação, e esses assuntos vão andar junto. Eu tenho percebido com colegas de mercado muita procura por referências, por benchmark, temos constantemente trocado informações, fazendo videoconferências e trocando experiências. O regulador está também, desde já faz algum tempo, antes da implantação da nova regulação, vem oferecendo muito contexto, vem
participando de muitos seminários e vem trazendo muita informação, muitos pontos de vista valiosos. Mas eu diria que hoje a gente tem esse cenário em que novas tecnologias surgiram, as fintechs estão fazendo uso o máximo possível dessas tecnologias, algumas desenvolvendo internamente algumas soluções, outras procurando fornecedores que já têm soluções bastante bem desenvolvidas, e isso está permitindo a gente construir e crescer de forma consistente. Eu vejo que hoje, pelo menos aqui, os colegas, os profissionais que eu tenho tido contato, estamos praticamente caminhando nas mesmas direções, assim, na mesma direção, e eu vejo que a gente vai conseguir cada vez mais ter um modelo de KYC bastante robusto, mesmo estando numa plataforma digital que dispensa o contato presencial. Legal, obrigado, Fabrício, por esses primeiros comentários. E eu gostaria de pedir agora para o Orceliano falar um pouco a respeito de bancos. Ele está num universo de bancos com mais de 50 milhões de clientes com negócios em carteira. E, com certeza, tem desafios muito peculiares com a nova regulamentação. E aqui é importante destacar que esse é um segmento que tem investido muito nos últimos anos em tecnologia de ponta, em data analytics, para garantir qualidade de informação, já que o volume de dados a serem tratados e processados diariamente é simplesmente uma infinidade, né? Então, dentro desse conceito, desse contexto, eu gostaria de pedir para você, Orceliano, para explorar um pouco algumas questões, como a avaliação interna de risco, e aí a consequente abordagem baseada em risco, no quanto essas metodologias têm contribuído no processo de diligência e monitoramento de operações e transações da instituição. Além disso, falar um pouco do processo dinâmico do conheça a seus clientes e seus terceiros. E, por fim, dizer como tratar tudo isso dentro do conceito de revisão contínua das informações obtidas, que é uma demanda bastante significativa dos 3 reguladores, Bacen, CVM e SUSEP. Legal. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Queria começar aqui agradecendo o convite da Isene, na pessoa do Márcio e Luz. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre esse tópico tão empolgante que é a prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Da mesma forma que o Fabrício aqui, fazer um pequeno disclaimer. Eu falo aqui em meu nome, pela minha experiência profissional, e não necessariamente em relação à empresa que eu trabalho, Banco Itaú. Então, é compartilhar mesmo aqui os meus conhecimentos adquiridos aí na vivência e na troca de experiência com toda a indústria. Bastante desafiadora responder sua provocação, Leonelli, mas acho que tem muita coisa interessante. Como que eu enxergo a avaliação interna de risco, né? Eu vejo ela como uma bússola. Nesse emaranhado de situações, desculpa, está um ruído aqui no fundo. Nesse emaranhado de situações, né, uma empresa com mais de 50 milhões de clientes, uma infinidade de produtos, eu acho que no passado a gente sempre navegou pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento empírico, e a avaliação interna de risco, ela veio para ser um guia, ser essa bússola que eu mencionei, né? E ela permitiu que fosse feito um mergulho em todos os negócios, em todos os clientes, de forma mais efetiva, de forma mais intensa, o envolvimento de todas as áreas, pelo menos foi o que a gente praticou na minha instituição. E a partir da avaliação interna de risco, a gente começou a olhar, primeiro de forma mais ampla, porque você passa a ter uma visão de portfólios de produtos, de clientes, de serviços oferecidos, e navegar de forma mais consciente, de forma mais preventiva. Por quê? Teoricamente, ela vai permitir que você aloque os seus recursos, que você direcione
os seus esforços para aqueles clientes, para aqueles serviços aonde é necessário um maior foco, né? Então, acho que ela traz um desafio enorme, lembrando que, acho que para todo o mercado, a legislação, as legislações, né, Bacen, CVM, SUSEP, elas trouxeram o conceito da abordagem baseada em risco, a necessidade, a obrigatoriedade de se fazer avaliação interna de risco, mas não deram a receita. Então, todas as instituições aí saíram procurando seus modelos, desenvolvendo as suas metodologias. Eu acho que no caso do mercado financeiro, das instituições financeiras, as trocas que a gente tem a oportunidade de fazer na Febraban, elas apoiaram muito nesse sentido, né? Então, um fórum lá para você discutir, para você compartilhar um pouco de dúvidas, para compartilhar um pouco de melhores práticas, mas eu vejo que a indústria como um todo se evoluiu bastante e o resultado deste primeiro ano da avaliação interna de risco tem sido muito positivo, né? E, novamente, permite que a gente direcione os nossos esforços para aqueles clientes que realmente fazem sentido, né? Acho que outros ganhos, a redução de falso positivo, então, com tudo parametrizado de acordo com aquilo que está previsto lá na avaliação interna de risco, com o conceito da abordagem baseada em risco, você vai ter índices bem melhores aí, pelo menos foi o que eu tenho acompanhado, não só na instituição que eu trabalho, mas também em conversa com pares do mercado. A gente vê os índices de falso positivo com uma redução significativa a partir do momento que a gente fez a abordagem baseada em risco e começamos a parametrizar os sistemas de forma mais adequada, né? E novamente aqui a possibilidade de alocação, acho que não é um privilégio só da minha instituição, mas de todas as instituições. As demandas são muitas e os recursos são finitos, e a abordagem baseada em risco te permite uma melhor alocação desses recursos. Em relação à segunda parte, que você fala sobre o KYC, o KYP, também com esses conceitos da avaliação interna, da abordagem baseada em risco, e o Fabrício já falou um pouco sobre isso, o sucesso está no uso dos dados. Realmente, a indústria como um todo, ao longo dos últimos anos, vem investindo fortemente em analytics, em modelagem, inteligência artificial. Eu sei que ontem teve até um painel relacionado a esse tema aqui no Congresso, e esse é o caminho. Eu enxergo que essa é a chave do sucesso. Quanto mais você souber ter dados disponíveis, não apenas tê-los disponíveis, mas souber utilizá-los, mais assertivas as suas abordagens, né? Do ponto de vista de KYC, de KYP, o que a gente consegue fazer hoje, né? Hoje você consegue fazer aprovações massificadas de determinados grupos de clientes, né? Novamente aqui um pouco do que o Fabrício falou, você consegue clusterizar clientes e ter percentuais bem menores daqueles clientes que você vai ter que eventualmente fazer uma análise aprofundada, ter uma mesa, né, nas instituições mais tradicionais, aí, as mesas de KYC, as mesas de onboarding. Então, você deriva para esse tipo de análise uma quantidade bem menor de clientes, novamente aqui com ganhos de alocação de recursos, né? E, além de tudo, melhora consideravelmente a experiência dos nossos próprios clientes, dos nossos próprios parceiros, né? Então, você consegue, de fato, não impactar aquele cliente que não representa um risco, aquele parceiro que não representa um risco. E como o Fabrício falou, mas isso não é válido só para o primeiro momento, não é válido apenas para o processo de onboarding. Isso tem que ser válido para todo o relacionamento deste cliente, deste parceiro dentro da instituição. E o seu último ponto, a retroalimentação, novamente eu vejo aqui que o sucesso está... Acho que, do ponto de vista de retroalimentação, a gente tem talvez duas principais abordagens aqui. Acho que tem uma abordagem que ela é diária, contínua,
e todos nós aqui profissionais de PLD certamente olhamos dessa forma, que é você olhar o que passou. Então, se você clusterizou o cliente como baixo risco, se você fez um onboarding mais simplificado dele, depois ele se mostrou um problema que resultou num reporte para o regulador, que resultou num encerramento de relacionamento, acho que esse exercício diário de voltar à origem, de olhar para o onboarding, como que esse cara entrou como baixo e agora eu estou tendo um problema com ele. Então, você também usar analytics nesse sentido, de pegar esse positivo, né, o positivo falso e vice-versa, e fazer essas comparações, o que eu entendi que não era bom e depois se mostrou de fato não bom, o que eu entendi que era bom e depois se tornou ruim, essa retroalimentação, e acho que isso está... Aqui eu vejo muito ainda a experiência dos profissionais combinada com técnicas de analíticas contribuindo para essa retroalimentação. Tá? E a segunda abordagem aqui, que eu acho que é importante também para o processo de retroalimentação, é a atuação das demais linhas de defesa, quando você pensa numa governança maior. Né? Nas grandes instituições, você vai ter ali a estrutura de PLD atuando, mas você também tem controles internos, você tem a auditoria, olhando para o resultado da sua abordagem baseada em risco, olhando para a sua avaliação interna de risco e, eventualmente, identificando lacunas, identificando gaps que devem ser preenchidos, devem ser regularizados ao longo do tempo. Né? Eu acho que a combinação de uso intensivo de dados, a experiência dos profissionais que atuam na área e mais essa governança composta pelas linhas de defesa permitem essa retroalimentação que você citou. E, obviamente, a troca de experiência com pares, a própria troca de experiência com os reguladores, que também trazem inputs importantes, trazem reflexões, provocações importantes aí para a indústria em relação ao próprio COAF, né? A gente tem contato aí com o COAF, a relação a novas tipologias, novas tendências, as novas tecnologias passam a ser um aliado, mas também um desafio. Então, acho que todo esse conjunto de atores aqui contribuem para a retroalimentação do processo, mas, de fato, não é uma tarefa simples, uma tarefa trivial. É um desafio para todos nós aqui, profissionais de PLD-FT. Obrigado, Arceliano. Acho que com a sua fala e a do Fabrício, nós tivemos uma visão bem interessante de questões cruciais em dois segmentos bastante distintos. A dos bancos digitais, que começam a criar a sua rotina e a sua cultura, vamos dizer assim, e a dos grandes bancos, que também tem que se movimentar necessariamente para atender aí as novas realidades do mercado. Eu gostaria de pedir para o Celso, e ressalto também que eu tenho testemunhado o trabalho do Celso aí como consultor, em especial junto a instituições bancárias médias e pequenas, também com corretoras, com instituições de pagamento, e aí eu sinto assim a missão dele de se empenhar no sentido de ajudar a aplicar as normas dentro da realidade de cada instituição e fazer com que as pessoas voltadas especialmente para a PLD-FT e a administração voltada para isso, para que se conscientizem desse processo de forma adequada. Você poderia destacar os ganhos que tem observado nessas instituições ao repensarem os seus processos à luz aí da regulamentação, por exemplo, com a implantação do conceito de avaliação interna de risco, de conhecer o seu cliente, de conhecer o parceiro, também com relação ao monitoramento dinâmico e a outros aspectos, como políticas integradas, etc.
que você tem a dizer disso, nessa realidade onde você tem atuado, Celso? Oi, Leonélio, obrigado. Antes de responder aí as questões que você levantou, eu queria agradecer a participação aqui no painel, o convite da Isene, que tem organizado aí com muita eficiência ao longo de alguns anos esses painéis que fomentam aí a nossa área, a área de compliance como um todo e a área de PLDFT. Queria agradecer na pessoa do Márcio, te agradecer também por essa mediação. Já somos aí companheiros de alguns painéis, né? Temos a oportunidade de trabalhar junto em alguns deles e dizer que é uma honra estar compartilhando esse painel com o Orciliano, com o Fabrício, profissionais aí que eu tenho grande admiração no mercado de PLDFT, nas instituições em que atuam, em outras instituições também, como o Fabrício já atuou, com sólido conhecimento e numa batalha diária para fazer com que essas coisas aconteçam cada vez de uma forma menos atritiva, né, com as áreas comerciais e que traga a proteção adequada de risco reputacional que as instituições precisam. Então, eu queria parabenizá-los também e dizer que é uma honra estar compartilhando esse painel. Entrando um pouco aí na questão que você trouxe, né, a gente vê que a regra é igual para todos, né? Mas o próprio regulador, e aqui trazendo como exemplo o Banco Central, ele divide as instituições em porte, né? Lá você tem instituições de segmento S1, S2, S3, e isso faz também com que você tenha que fazer uma autorreflexão. O que a gente percebe é que dessas instituições de menor porte, muitas delas nunca tinham feito uma reflexão sobre o real risco, a real vulnerabilidade de PLDFT a que eles estavam expostos, né? E então, a avaliação interna de risco fez com que as pessoas, como a gente diz lá no mundo da arquitetura, né, da engenharia, fossem para a prancheta e fizessem uma análise mais aprofundada de como é a sua instituição. Então, entender melhor a característica dos clientes, em que regiões esses clientes estão mais localizados, né? Poxa, eu nunca tinha percebido que na minha carteira eu tinha mais clientes em região de alto risco, em região de fronteira ou em capital. Então, eles começaram a refletir um pouco mais, né? Antes você fazia muito uma visão de BI de negócios, né? Quanto eu ganho nessa região, quanto eu ganho naquela, mas você nunca tinha feito essa visão de BI sobre o aspecto de risco. Eu acho que a avaliação interna de risco trouxe essa reflexão, não só da localidade onde os clientes estão, mas em que atividade meus clientes estão mais dedicados, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, em que faixa de renda eu tenho mais clientes ou menos clientes, e isso também ajuda você a definir uma abordagem baseada em risco. Não adianta você ser uma instituição que trabalha com clientes de alta renda e não ter visibilidade para isso, sabendo que ali você vai ter que ter um controle mais adequado, porque você tem um risco maior de lavagem de dinheiro, ou com empresas de porte menor ou maior, empresas que têm mais informalidade ou mais formalidade, porque já tem balanço e publicam balanço. Então, esses são desafios que você tem que considerar quando faz a sua avaliação interna de risco e que essas instituições muitas vezes não tinham feito essas reflexões. E ao fazer essa reflexão, você revisita a tua estrutura, o teu processo de PLD e de governança, porque você acaba vendo se você de fato está gastando energia com o que te traz mais risco ou menor risco, porque você acabava tratando todo mundo como igual. Então, você acabava dividindo esforços, e agora você percebe, como o próprio Marx comentou, você percebe que você consegue canalizar recursos para aquilo que traz maior risco. Muitas vezes você pode lançar um novo produto, alguma coisa, que não vai aumentar a sua vulnerabilidade ao risco e que você pode manter a mesma estrutura que você tem hoje, né? Então, a redução de falsos positivos nos alertas de monitoramento, ao você fazer a avaliação interna de risco e definir a abordagem baseada em risco, você também define essa questão, porque você pode dizer, não, isso aqui que antes eu alertava, não vai me sinalizar risco, então eu não preciso mais alertar este tipo de situação. Foi um pouco do que o Marx trouxe de um dos benefícios, né, Marx, da nova regulação. Então, eu acho que essa é uma questão que pegou bem forte. Uma outra questão, alguns fizeram a sua avaliação interna de risco antes da divulgação da avaliação nacional de risco. Outros já estão fazendo a avaliação interna de risco, tendo a oportunidade de usar
a literatura já publicada da Avaliação Nacional de Risco, aonde ali traz uma série de subsídios, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas armadilhas. Então, por exemplo, quando você vai na Avaliação Nacional de Risco, ele fala que produtos de seguro estão de baixo risco, de baixa vulnerabilidade para lavagem de dinheiro. Porém, os produtos de seguro de acumulação tendem a ter um risco maior, a ter uma vulnerabilidade mais alta. Então, o que é um produto de seguro de acumulação? É quando você tem um seguro de vida atrelado a uma capitalização, que você paga o seguro de vida e lá no final você vai ter direito de resgatar um valor, ou quando você tem uma previdência, um plano de previdência aberta, que é regulado pela SUSEP, né? Então, você tem uma previdência, você também tem um produto de acumulação, de forma que você tem que ver se ao longo do tempo a pessoa tem capacidade patrimonial para ter tudo aquilo acumulado no plano de previdência. Até porque o plano de previdência ele foi visto durante muitos anos como um produto que não trazia risco de lavagem de dinheiro. E aí, depois do advento da Lava Jato, onde muitos diretores estatais, eu estou vendo o Marx ali na câmera, a parte aqui balançando a cabeça e concordando, né? Muitos diretores de empresas grandes utilizavam o dinheiro da propina para fazer aporte no plano de previdência e justificavam que era bônus, alguma coisa assim. Então, tudo isso gerou um aprendizado, né? E eu acho que a avaliação nacional de risco é um bom parâmetro. Por exemplo, empresas que são monoproduto, como uma administradora de consórcio, o consórcio é trazido como um produto de médio risco para lavagem de dinheiro. Então, na hora que você faz a avaliação interna de risco, você olha e fala assim, bom, eu sou uma administradora de consórcio. De saída, o meu risco inerente de lavagem de dinheiro é médio, porque é o que a Avaliação Nacional de Risco e o próprio regulador já disse. Como é que eu estou? Eu me mantenho em média ou eu posso considerar que o meu risco residual é baixo porque eu tenho bons controles? E essa é uma outra reflexão que também trouxe benefícios para essas instituições de menor porte. Entender, tá, eu tenho aqui um risco de exposição. E o que eu estou controlando? Esse risco aqui, ele aumenta ou diminui? Então, acho que, respondendo a primeira parte da tua pergunta, foram vários benefícios, né? E essas instituições estão aprendendo ainda, né, a direcionar melhor os seus recursos, a entender se estavam abaixo do que era o desejado ou se estavam acima, ainda poder fazer uma adequação, né? Então, e focar os recursos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em instituição multinacional e eu tinha um chefe que falava assim, a gente não pode gastar $2 para controlar senão alguma coisa está errada, né? Então, acho que esse é um bom exemplo e que essa reflexão veio à tona. O que a gente precisa lembrar, né, é que a abordagem baseada em risco é uma coisa que foi uma recomendação lá do GAFI, né, que é o órgão mundial que congrega as melhores práticas de lavagem de dinheiro para os países no mundo, e o Brasil ainda não tinha aderido a isso, mas muitos países já têm isso há mais de 10 anos, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? Então, você já tem literatura também para você consultar, né? Eu sempre brinco, às vezes, a gente reclama que a grama no nosso jardim não está bonitinha, mas tem que olhar do vizinho. Se ela tiver mais feia, você está tratando bem da sua grama. Se ela tiver mais bonita, você tem que ver o que o vizinho está fazendo, né? Para tratar melhor do seu gramado também. Então, acho que a gente muitas vezes tem que buscar essas informações, né? E usar de práticas que já são conhecidas, né? Outro ponto que eu falei da armadilha, né? Algumas instituições são monoproduto. Então, quando é monoproduto, você tem que tomar cuidado de falar assim, não, eu sou monoproduto, eu não tenho risco. Só que quando você pega, por exemplo, câmbio, o câmbio ficou declarado na Avaliação Nacional de Risco como um produto de alto risco. Ele fala, não, mas eu tenho todos os controles, só que aí ele olha para dentro e fala, tá bom, em que naturezas de câmbio que eu opero? Eu tenho mais importador e exportador, eu tenho mais empresas que fazem pagamento de lucros e dividendos, e você também vai se entendendo no detalhe, né? E aí você descobre, não, peraí, ó, tem uma natureza de câmbio aqui que eu tenho que controlar melhor, antes você não olhava nesse nível de detalhe. Então, a gente tem aqui uma questão muito voltada a uma autoanálise que você está fazendo, né? E aqui eu já pego um gancho para falar da avaliação de efetividade, que é conhecida na literatura internacional como self-assessment. Na avaliação de efetividade, você está se autoavaliando, por isso, inclusive, que não se usa auditoria. A auditoria tem que auditar se a avaliação de efetividade foi feita e bem feita, né? O responsável técnico por PLD tem que fazer a autoavaliação. E eu entendo que ali é um momento único de você tirar proveito disso, porque se você de fato tem alguma deficiência que você ainda não conseguiu resolver,
você deve apontar na avaliação de efetividade e colocar isso num plano de regularização ao longo do tempo, definir esse prazo que você vai conseguir alcançar aquela melhoria. Porque se o regulador vier, ou até um auditor, ele vai ver que você tem aquela fragilidade que você mesmo não conhecia a fragilidade. E a partir do momento que você coloca essa fragilidade, ou deficiência, né, como alguns falam, na tua avaliação de efetividade, você está demonstrando que você tem total domínio sobre o que está acontecendo. Então, é sempre aquela história de olhar o copo cheio ou o copo vazio, né? A gente tem que tirar proveito, e a avaliação de efetividade, eu acho que é um outro instrumento que trouxe aos técnicos de PLD a possibilidade de fazer essa melhoria, né? E de deixar declarado aquilo que ele sabe que ele precisa buscar ainda, para que tenha um processo totalmente adequado e dentro do apetite de risco que a instituição definiu na avaliação interna de risco. Outro ponto que eu queria ressaltar, que o Fabrício trouxe com grande propriedade, né, é o uso de terceirização. Então, você tem aí fintechs, regtechs, walltechs que estão trabalhando aí fortemente em criar aplicativos, produtos e auxiliar as fintechs e os bancos digitais nesse mundo novo, né? O terceirizado, ele é um relacionamento muito importante para o teu modelo de negócio, mas mais importante ainda para que você conheça com quem você está atuando, que você conheça quem são as pessoas que estão nesse terceiro, né, que está, de certa forma, envolvido com você num risco reputacional, e principalmente conhecer as vulnerabilidades que esse terceiro pode te trazer e controlar essas vulnerabilidades. Então, um exemplo que eu dou aqui, por exemplo, você tem alguém que te fornece a plataforma de relacionamento com o cliente. Então, num banco digital, o cliente não tem uma rede de agências para comparecer, geralmente ele vai fazer um aporte, né, um depósito na conta de pagamento usando um boleto. E aí você define lá que ele não pode emitir mais do que 2 boletos por dia, 5 ou 10 boletos por mês, estou falando em números aleatórios. E aí esse terceiro tem que ir lá e configurar isso na plataforma, para te dar a segurança que você definiu um limite de controle e que esse limite está funcionando. Mas você precisa testar de tempos em tempos se aquele limite continua funcionando, porque o terceiro pode mexer em alguma outra coisa sem ter um controle adequado e abrir uma vulnerabilidade, por exemplo, de começar a emitir mais boletos do que o limite que você definiu. Então, você tem que acompanhar, né? Porque, na verdade, esse terceiro está desempenhando uma função que seria a sua, né? E você subcontratou para que ele exercesse, porque ele tem toda uma especialidade nisso, mas tem que acompanhar. Então, eu estou dando alguns exemplos práticos aqui para contar para vocês um pouco das armadilhas que a gente vê no dia a dia. E não menos importante que a terceirização, muitas vezes o modelo de negócio, como, por exemplo, de consórcio, né, ele traz ali parceiros comerciais. Os próprios bancos também utilizam os correspondentes bancários para fazer financiamento de veículo, empréstimo consignado. E essas empresas de porte médio e menor, né, dentro das instituições financeiras, as instituições de pagamento também usam muito esse modelo. Então, isso também traz risco de você ter um parceiro comercial que entenda detalhadamente qual é seu apetite de risco, que você treine ele nas questões de PLD-FT para que ele saiba as vulnerabilidades, porque ele pode estar vendo alguma coisa ali na ponta que você não sabe. Ele pode estar vendendo um produto para 10 pessoas e as 10 pessoas estão sendo orientadas pelo mesmo profissional que ele está vendo lá na ponta e está percebendo que essa pessoa pode ser interessada no que esses 10 estão comprando e que ela que estará por detrás disso. E se ele não avisar a instituição não vai saber. Então, às vezes, o parceiro comercial tem um papel importante no controle de PLD. E isso tem que ser levado também em conta e em consideração quando você desenhar o seu modelo de negócios e fizer a sua avaliação interna de risco. Um outro detalhe, né, que a gente tem que entender também e que a gente vê muita gente desprezando é a questão das sanções econômicas, né? O Brasil, ele não tem um programa de sanção econômica, mas de certa forma ele aderiu a um programa de sanções econômicas a partir do momento que ele criou uma lei antiterrorismo e que ele concordou em congelar ativos de pessoas ligadas ao terrorismo, que foi a Lei 13.810, e define que as instituições de qualquer porte precisam olhar
a lista de pessoas sancionadas lá no Conselho de Segurança das Nações Unidas por envolvimento ou por envolvimento direto ou indireto com atos terroristas, grupos terroristas e simpatizantes, né? Então, eles precisam, independente do porte, olhar para isso. A gente ouve muito falar assim, mas não tem brasileiro na lista, eu não preciso olhar. Não tem brasileiro na lista, mas um brasileiro que tem dupla cidadania pode estar na lista com a cidadania que ele tem no estrangeiro, sem você saber que é um brasileiro. E existe muito isso. O Brasil é um país muito cosmopolita, que tem muitas pessoas com dupla cidadania de diversos países, ou pessoas que já moraram em outros países, vieram para o Brasil, casaram no Brasil e ganharam cidadania brasileira. Você olha para ele como um cidadão brasileiro, mas como cidadão estrangeiro, anos depois ele apareceu numa lista de ligação com atos terroristas. Então, não é pelo fato de não ter brasileiro na lista que você não tem que monitorar, né? A gente sabe que tem um custo aí, você tem que tentar fazer isso da forma mais adequada possível. E, por último, falar um pouquinho sobre retorno que algumas instituições já estão recebendo do Banco Central e da CVM, né, na verificação das suas avaliações internas de risco e da avaliação de efetividade. O Banco Central tem pontuado muito que as pessoas falaram nessas análises, né, nas avaliações, tanto de efetividade quanto da avaliação interna de risco, falaram muito de coisas qualitativas e usaram pouco quantitativo. Tanto o Fabrício, na fala dele, como o Orciliano trouxeram um pouco dessa questão do quantitativo, né? Não pode mais ficar tudo na área da suposição. Você tem que ter dados, como eles falaram, para comprovar as coisas. Então, muitas vezes você tem que usar o histórico que você já tem na instituição. Claro, para uma instituição nova, como uma fintech, uma instituição de pagamento, como o Fabrício falou, esse mundo digital que está nascendo agora, vai ser um aprendizado para todos nós. Mas aquela instituição, como as instituições de câmbio, de consórcio, de seguros que já existem há algum tempo, tem que olhar para o seu histórico. O que você já comunicou para o COAF? Que característica tem essas comunicações? O histórico de alertas que você já teve, quantos foram positivos, quantos foram falsos positivos, como é que eu adequo as minhas regras? Então, o Banco Central está esperando um pouco desse quantitativo, dessas análises de dados, né? E aí entra muito do que o Marx falou de analytics, que você use de análise de dados para tomar suas decisões e amparar limites que você tenha definido, amparar a forma como você se enxerga no mercado, porque muitas vezes você tem que entender como o mercado está posicionado e entender qual é a sua posição dentro do mercado, né? Às vezes esse mercado ele é pequeno, mas eu sou grande dentro desse mercado. Então eu tenho que ter uma visão diferente da vulnerabilidade que eu tenho. Vou até dar aqui como um exemplo, né, o crédito imobiliário. Se você olhar na avaliação nacional de risco, o crédito imobiliário foi considerado como um produto de alta vulnerabilidade para lavagem de dinheiro, porque ele envolve pessoas de alta renda, muitas vezes, ele envolve questões de você poder fazer operação em nome de pessoa jurídica ou de interposta pessoa, né? O nome chique que os advogados deram para os laranjas, né? Eu não sou advogado, então eu tomo a liberdade de fazer essa brincadeira aqui. Então, pode ser interposta pessoa. E um detalhe importantíssimo, o crédito imobiliário ainda é um dos produtos que em 2019 e 2020 mais contribuiu para o PIB no Brasil. Esse dado está lá na avaliação nacional de risco. Então, você tem que olhar para o mercado que você está. Você pode falar, não, eu sou uma empresa aqui de promoção imobiliária, não tem risco, o comprador paga para o vendedor, mas você faz o contrato de compra e venda, você muitas vezes é o fiel depositário do sinal, você é comissionado, então você tem que olhar a capacidade das pessoas que estão transacionando, você tem que olhar o que está acontecendo, você tem obrigações, você é a pessoa obrigada à lei 9.613 de PLD-FT e você tem também obrigações regulatórias. Então, basicamente, era isso. Creio que eu consegui abordar aqui as questões que você levantou, né, de oportunidades, de benefícios, de desafios que as instituições têm, e estou à disposição aqui para qualquer questionamento que a gente receba aí dos colegas de painel ou também da nossa audiência. E aproveitar no final, agradecer a audiência também, né, Márcio? Sem eles, a gente não estaria aqui podendo falar e trocar essa experiência e buscar ainda mais conhecimento junto a vocês. Queria agradecer, obrigado, estou aqui à disposição. Obrigado, Celso, por essa visão geral aí nessa realidade que você tem acompanhado.
com muitos detalhes, foi bem legal, e complementando com aquilo que o Fabrício e o Orciliano já falaram, a gente tem aí um contexto bastante interessante quando olha para as regulações. E eu queria aproveitar para tratar aqui, nesse momento, de um assunto que ainda não foi abordado por vocês e que eu acho que vale a pena a gente discutir. Tanto a circular do Bacen, a 3978, quanto a CVM 617 e a SUSEP 612, elas falam do beneficiário final como sendo a pessoa natural com participação societária, bem como o procurador ou preposto que exerça, de fato, o comando da pessoa jurídica, né? E esses normativos definem aí o valor mínimo de participação, seja direta ou indireta, para estabelecer a obrigação de identificá-los, dizendo o seguinte: esse percentual deve ser definido com base no risco e não pode ser superior a 25%. Tá? Como que vocês enxergam essa correlação entre risco e o limite mínimo definido pelo regulador? Eu posso começar aqui, depois os colegas contribuem. Acho que a gente tem que dividir o desafio do UBO, do beneficiário final, em dois aspectos aqui, Leonel. Acho que dado tudo aquilo que a gente já falou aqui de uso de dados, de abordagem baseada em risco, não vejo grandes problemas em você estabelecer para os clientes de maior risco, né? Normalmente a prática do mercado aí é 10%, então se você está diante de uma empresa que a sua avaliação demonstra que ela é uma empresa de alto risco, você deveria identificar lá os beneficiários finais com limite mínimo de 10% e para médio, baixo, do que eu tenho conhecimento aí da indústria, pratica-se os 25%, né? Então, uma vez identificado e submetendo tanto a empresa como a sua composição societária aos seus processos de avaliação, a sua abordagem baseada em risco, ao seu apetite de risco, acho que a questão dos percentuais ela está superada. Acho que o grande desafio que a indústria enfrenta é quando você não tem as informações completas e abertas de quais são os beneficiários finais. Então, aqui eu entendo que a gente ainda vai precisar evoluir do ponto de vista de indústria, do ponto de vista do próprio regulador, na forma como a gente enxerga e trata o beneficiário final para determinados tipos de estrutura. Você tem multinacionais relevantes que atuam no mercado brasileiro e que não dão disclosure dos seus beneficiários finais por N razões, porque tem questões de segurança, são grupos pertencentes a famílias tradicionais que não querem deixar claramente público ali quais são os detentores das suas ações. Você tem cooperativas com milhares de funcionários que também são grandes grupos empresariais. Você tem algumas estruturas de sócios funcionários que também por regras não pode dar todo. Então, muitas vezes você tem acesso ao nome, você tem acesso ao dado cadastral, mas não tem acesso efetivo à participação, e as legislações de determinados países permitem que essas empresas operem desta forma. Então, acho que o desafio maior aqui é criarmos metodologias, criarmos abordagens que tragam conforto do ponto de vista de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, de você saber que você tem um cliente que exerce uma atividade lícita, que ele traz recursos de origem lícita para o banco, que o banco não será um veículo utilizado indevidamente, independentemente de você ter a informação detalhada de todos os beneficiários finais. Tá? Então, acho que o primeiro aspecto ele é mais simples de ser superado se você tiver acesso a todas as informações.
as metodologias de analytics hoje permitem você ter clareza em qual percentual que você deveria identificar. O desafio está para aquelas estruturas onde isso ainda não é disponível para o mercado. Não tem dúvida. Leonélio, se você permitir, gostaria de acrescentar aqui mais um tempero nessa salada que o Marx desenhou, né? Porque é bem complexo, não é simples, né? E aí a gente ainda tem aqui no Brasil algumas características, não só no Brasil, mas em outros países, mas no Brasil isso é muito forte. E eu tenho aqui tenho tido a honra de atuar em diversas instituições do mundo cooperativo, né? Com as cooperativas de crédito, os sistemas cooperativos hoje no Brasil e até bancos de cooperativa. E o que a gente percebe muito no mundo rural, né? Você tem ali a empresa que já vem de sucessão de bisavô, né? Já tem quase 100 anos, a empresa já foi construída pelo bisavô, passou para o avô, do avô passou para os pais e agora os filhos, né? Que já nasceram dentro de uma determinada riqueza, estudaram outras coisas, foram fazer carreira internacional, estão atuando em outros ramos de atividade também, fazendo fortuna, e aí a família não tem sucessão, não tem para quem passar para a próxima geração. Então, todos são donos da empresa, muitas vezes várias camadas da família, como o Max falou, você tem lá, é de uma família, tem 35 pessoas na família, cada um tem X% de participação, e você tem um problema sucessório. Então, o que eles acabam fazendo? Eles acabam profissionalizando. Na hora que ele profissionaliza, ele contrata um presidente, né, um CEO, ele vai contratar alguns profissionais de mercado que não vão ter participação societária, ou vão ter uma participação societária muito pequena, né, mas vão ganhar bônus pela performance da empresa. E essas pessoas no dia a dia têm o comando de fato da empresa, define estratégia de negócio, define preço, vamos comprar soja para estocar e vender, vamos produzir a soja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, essa pessoa é o que o regulador chama de comando de fato. Então, você tem que olhar também se na camada de representante legal, você tem alguém que tem o comando de fato da empresa, que não é sócio, e essa pessoa também se torna um beneficiário final. Porque das decisões dela e daquilo que ela fizer com a empresa, ela também vai ser remunerada através de bonificação, não de pagamento de lucros e dividendos. Então, ele tem interesse em determinadas coisas e ele pode envolver a empresa em algum escândalo, como a gente viu recentemente. Aqui a gente tem que dar o caso mais épico sempre como exemplo, né, Marcos, que foi a Lava Jato, em que grandes estruturas empresariais se envolveram, até por meio, às vezes, nem do dono e de administradores, em questões de corrupção, né? E criaram, inclusive, estrutura até internacional de caixa 2 para pagar propina. Então, assim, é uma coisa que está latente. O regulador não coloca as coisas na norma porque ele acordou de manhã e teve alguma ideia. Ele vai pelo que ele vê e fala, nós temos que controlar essa vulnerabilidade, então vamos colocar na norma que também é beneficiário final aquele que exerce comando de fato. Então, quando o Marx fala desse nível 2 aí de não ter informação, o outro desafio também é identificar dentre os representantes legais alguém que possa ter comando de fato e que se beneficie do negócio sem ser sócio. É isso que eu queria acrescentar. Fabrício, gostaria de falar? Do ponto de vista das fintechs, ainda é mais restrita a atuação em geral das empresas com clientes PJ de maior complexidade, né? Então, o que nós vemos hoje mais rodando aí, mais já implantados, são clientes, às vezes, de único sócio, né, de único dono, ou limitadas de menor complexidade, e que normalmente vão precisar de um KYC não tão automático, né, não tão automatizado. Então, é uma característica até das fintechs, como eu falei, da grande especialização, do grande foco. Aquelas que são focadas especificamente no público de PJ vão desenvolver um processo de KYC exclusivo para esse público mesmo, e muitas vezes vai se confundir com o que já é o procedimento de um banco tradicional, com alguma retaguarda que analisa a documentação e que explora essa necessidade de identificação do beneficiário final dentro do seu apetite de risco, né? Então, eu acho que ainda não dá para dizer... Assim, o cenário é muito diverso, então não dá para dizer qual é especificamente um cenário único,
mas eu diria que na grande maioria ele tá voltado para PJ de menor complexidade, o que não dificulta tanto, não traz os mesmos desafios que o Marx citou agora, de ter grandes holdings, né, ou empresas que pertencem a outras empresas, e você tem uma árvore ali societária extremamente complexa. Legal. O Celso comentou há pouco, quando ele estava falando da avaliação de risco, e especificamente aí tratando de empresas que são um monoproduto, que podem ter um risco mais baixo, e ele mencionou lá o crédito imobiliário, né? E me veio à mente a Pandora Papers, que acabou de eclodir aí no mercado em outubro, né? Mais de 600 jornalistas pesquisando as coisas que tinham acontecido, a documentação, toneladas e toneladas de documentos. Tonelada é uma forma figurada, porque são gigabytes e gigabytes de documentos lá que foram analisados. E me chamou a atenção aí, falando aí do imobiliário, e a quantidade de autoridades, governantes de países do Oriente e tudo mais, e de governos, inclusive, contestados aí mundialmente, que, no final das contas, tinham propriedades significativas em Londres e, inclusive, estavam sonegando impostos. Quer dizer, dá para ver que isso tem uma riqueza e uma vulnerabilidade também grande, que vai depender exatamente de uma análise mais cuidadosa. E aí, o fato da gente ter avaliação de nacional de riscos traz um referencial, não deve ser o único referencial, mas já traz um referencial significativo, e até talvez em breve aí a gente tenha também as avaliações setoriais aí por grandes segmentos do mercado por regulador. Eu estou aproveitando aqui para chamar essa questão da avaliação de risco, para pedir para vocês para fazer uma distinção entre avaliação interna de risco e abordagem baseada em risco. A gente tem visto, vez por outra, alguma confusão com relação a isso. Vocês poderiam tratar disso um pouquinho? Bom, eu poderia comentar aqui, do meu ponto de vista, nós estamos falando do conceito, né? A abordagem baseada em risco ela é um conceito a ser aplicado, e que, para ele ser aplicado, a forma de você materializar a abordagem baseada em risco é confeccionando a avaliação interna de riscos. Então, você tangibiliza uma abordagem baseada em risco no momento que você passa isso para um documento, que você se debruça sobre a sua instituição, sobre a sua realidade de negócio, sobre as suas vulnerabilidades, sobre o ambiente, os cenários a qual você está exposto. E o resultado desse estudo vai ganhar o nome de um documento chamado Avaliação Interna de Risco, e é dali que vai derivar tudo o que o seu programa vai fazer. Então, a avaliação interna de risco, ela vem antes, né? Ela é uma premissa para você conseguir elaborar um programa de PLD FT adequado. Não sei se os colegas também têm essa visão, mas... Oi, Fabrício. Exatamente, concordo em completude aí com você. É completamente claro que a abordagem baseada em risco é o conceito, e a avaliação interna de risco é onde você coloca o conceito na prática, né? Trazendo aqui um exemplo prático, porque eu vejo que no teu mercado, no mercado digital, é mais desafiador a abordagem baseada em risco, porque você tem que ter um bom processo de QIC, né, de conhecer seu cliente, para saber como é que você sabe que a pessoa que está abrindo a conta é ela mesma, né? A gente sabe que tem vários recursos, foto, biometria facial, uma série de coisas para você ter certeza que a pessoa não está abrindo a conta em nome de um terceiro, coisas desse tipo. Mas eu estou querendo trazer como exemplo justamente isso, né? Você pega hoje, a gente ainda tem muito sistema cooperativo que a pessoa tem que virar cooperado, e ele tem que ir fisicamente num ponto de atendimento da cooperativa, né, numa agência,
vai se apresentar, vai conversar com o gerente, a conta vai ser aberta de uma forma completamente tradicional, né? Não tem um app que abre conta, não tem nada disso, seja um cliente pessoa física ou jurídica, né? E então você tem um nível de tratamento, né? E de conhecimento, onde você vai falar assim, não, no meu modelo de abertura de conta, eu tenho baixo risco para lavagem de dinheiro por conta disso, disso, disso e disso. Ó, no meu modelo, eu já não comprovo renda, não peço comprovação de renda, não peço isso, eu vou ter um risco um pouco maior. Então, tangibilizando o que o Fabrício falou, quando você coloca isso na tua avaliação interna de risco, no teu modelo de negócio, canal de distribuição, área de atuação, você acaba definindo a tua abordagem baseada em risco, porque você está enxergando de forma direta como é que você está exposto. E aí você vai definir a abordagem e controles que você vai ter. Então, é o conceito e a prática, como o Fabrício falou. Eu só quis aqui contribuir trazendo um exemplo prático. E eu acho que o Marcos pode acrescentar aí com bastante propriedade também. Eu concordo plenamente com o que vocês falaram. E na avaliação interna, eu acho que foi o Léo que citou em algum momento, né? Alguma coisa pode nascer como alto risco, mas você tem tanto controle, você tem tantos fatores mitigantes, que na prática os seus monitoramentos, as suas execuções não serão tão profundas assim, porque você tem camadas iniciais que te protegem, né? Talvez o câmbio aqui não seja o melhor exemplo, mas a gente poderia usá-lo. Então, sim, eu ofereço produto de câmbio, mas eu tenho tanto controle relacionado aos clientes para os quais eu estou fazendo aquela operação cambial, que não necessariamente, ao ser realizada a operação, ela precisa ser monitorada. A minha abordagem me indica que aquele risco foi mitigado, isso está tudo devidamente documentado na avaliação, como o Fabrício disse, né? Se você foi lá, escreveu aquilo que você pratica, e quando você for operacionalizar, o processo pode ser mais simples. Então, concordo com o que vocês disseram. Eu só acho que complementaria que o grande desafio que eu acho que ainda vamos viver com a avaliação interna de risco é o aprimoramento dela ao longo dos anos, né? Então, eu acho que, naturalmente, que o regulador hoje, né, o Banco Central, ele espera que tenha sido feito esse primeiro exercício, que esteja compatível com o porte, com os riscos da instituição. Agora, ao longo da vida, vão ocorrendo elementos, vão ocorrendo fatos que vão, de alguma forma, impactar a avaliação interna de risco. A regulação do Bacen, ela fala que deve se atualizar ao menos a cada 2 anos. Porém, eventos de materiais em termos de risco que aconteçam nesse período devem ser um gatilho para uma nova versão. Isso no mundo digital é extremamente desafiador, justamente porque as fintechs estão constantemente desenvolvendo novos produtos e lançando novos produtos. Então, eu já diria que vai haver diferenças em como fazer ou como manter uma avaliação interna de risco daquela instituição já consolidada, que já tem um portfólio completo de produtos, que já atende uma gama enorme de clientes, de segmentos, e que não está voltada para explorar novos mercados ou novos produtos. Então, constituir bem a primeira avaliação interna de risco, entender como é que as coisas estão acontecendo e manter atenta, das outras instituições digitais ou de menor porte que estão com um projeto de expansão de curto prazo, vendo novos produtos, vendo novos clientes, e que isso vai ter que alimentar a avaliação interna de risco. Então, a avaliação interna de risco desse segundo grupo tende a ser um documento vivo, um documento de constante avaliação, e que não vai dar para você falar em 2 anos. Às vezes, falar em atualização anual, às vezes já vai parecer difícil, falar em 2 anos, então vai ser impossível. Você vai precisar ter uma forma de estar constantemente conversando com o que está acontecendo, os produtos estão sendo lançados e o que está formalizado, e às vezes 6 meses já é suficiente para um documento ficar obsoleto nessas condições. Interessante, é uma discussão bem legal. E a gente tem que estar atento mesmo para isso. E falando, já que nós estamos falando aqui de risco, queria um comentário de vocês sobre um outro aspecto do qual a gente não pode fugir, que é dos terceiros, aqueles que são complementares à instituição.
e que, por conta disso, pela prioridade estratégica que eles assumem no negócio da sua empresa, eventualmente, a atuação com maior ou menor grau também envolve o gerenciamento de um subconjunto de riscos por parte dos terceiros, né? Que deverá assumir isso em nome da empresa que o contrata. Como é que vocês veem o controle disso? Posso... Por favor. Não, por favor. Pode falar, Marcos, pode falar. Eu acho que aqui, Léo, nesse processo de terceiros, também temos benefícios ao aplicar a abordagem baseada em risco. Tá? Acho que tem algumas camadas de proteção aqui quando você está contratando terceiros para executar serviços aqui em seu nome, correspondentes bancários, parceiros, etc. Eu acho que no processo de onboarding desses terceiros, você pode aplicar os mesmos conceitos da abordagem baseada em risco, quem são os sócios, onde está essa empresa, enfim, variáveis mais cadastrais. Eu acho que você, num segundo momento, consegue fazer um acompanhamento também do ponto de vista transacional com esses terceiros. Então, o que esse correspondente me traz, que tipo de cliente que ele me traz, como que as características das movimentações que eles realizam aqui, né? Muitas vezes o correspondente, se você pensar o correspondente transacional, né? Aquele pequeno comércio que recebe contas ali em nome do banco, você consegue também monitorá-lo do ponto de vista transacional, e naquilo que você identifica um risco semelhante ao que você faz para os seus clientes, você vai ter que fazer uma diligência aprofundada. Então, vai ter que se debruçar, entender, muitas vezes abordar este terceiro para entender melhor o que está acontecendo. Né? Se você tem, num modelo, por exemplo, aqui de revenda de veículos que fazem empréstimos, intermediam empréstimos de financiamento, da mesma forma, né? E se em algum momento ele triga como alguém de uma empresa de alto risco, fazer uma due diligência forçada, pedir evidências de determinadas questões. Eu acho que isso é extremamente relevante. Tá? Acho que o conceito ele é replicável também para os terceiros. Você tem um certo risco aqui, porque em muitas dessas situações ele está lá expondo a sua marca, né, junto no business dele. Então, eu acho que o grande perigo é querer se valer meramente de questões contratuais. Então eu vou, no meu contrato de parceria aqui com esse correspondente, com esse prestador, eu vou colocar que as obrigações, que ele é responsável pelas obrigações de PLD, etc. e tal, e entender que apenas esta cláusula contratual traz total conforto. Eu não acredito nisso. Eu acho que sim, isso é importante estar previsto as questões contratuais, mas você também tem que ter avaliações aqui no onboarding, no relacionamento periódico, nas revisões periódicas e, quando aplicável, no monitoramento transacional que seja possível ser feito com essas partes também. Léo, eu gostaria de acrescentar, porque o Marcos colocou com muita propriedade, né? Acho que tem duas questões aqui muito importantes do que o Marcos colocou. Uma é a questão da reputação dessa pessoa com quem você está se filiando, né? Assinando um contrato. Muitas vezes tem que escutar, coloca no contrato, se acontecer a gente vai lá e está coberto. Não está coberto, né? Vamos dar alguns exemplos aqui. Você tem uma coisa importante de olhar, esse terceiro que eu estou trazendo, ele também presta serviço para o setor público? A gente até agora não falou nada sobre a questão da pessoa exposta politicamente, né? Mas vamos trazer isso aqui para a pauta. Falar, olha, é uma empresa que tem um vínculo muito grande com o setor público, então tem uma probabilidade maior dela se envolver em corrupção. O que pode acontecer na prática? Amanhã, aquela famosa viatura preta e dourada chega lá na porta, não deixa ninguém entrar para trabalhar na empresa, porque teve um problema de corrupção lá cometido pelos dirigentes com algum contrato público, e ela vai lá fazer
bloqueio de bens ou vai buscar fazer busca e apreensão de documentos e ninguém entra para trabalhar. Tá bom. O que aconteceu com a sua atividade que está terceirizada lá? Ela também parou? Ninguém vai atender seu cliente ou vai entregar o determinado produto que você tem terceirizado? Como é que fica essa situação? Então, por que eu estou trazendo essa pimenta aqui? Porque o que o Marcos falou de fazer monitoramento dentro do possível é muito importante, né? Todo mundo lê jornal, o nome do seu terceiro não está saindo no jornal, do seu parceiro, não está envolvido com alguma coisa? A pessoa que é a gestora técnica desse contrato, que é quem terceiriza a atividade, ela está acompanhando? Ela conversa com outros players que também são clientes lá para ver se alguém está tendo problema? E se tiver, levantar a mão e avisar a área de PLDFT, a área de compliance, ó, pode ser que a gente vai ter esse problema com o terceiro. Você tem um plano com outro terceiro para fazer um transbordo do que esse terceiro faz se você tiver um problema de imediato, você tem que transbordar para outro lugar. Então, é o que o Marcos falou, isso envolve um conjunto de coisas que vai desde a área de PLD até a área gestora técnica que terceirizou essa atividade, né? Então, tudo isso tem que estar sendo muito bem considerado e tratado nessa avaliação de risco, tá? Destacado isso, lembrando aí que, da mesma forma que a instituição tem que ter controles rígidos, tem que entender que tem que entender se o terceiro de fato também os tem, né? Qual é o nível de controle que ele também exerce sobre a atividade dele, sobre os riscos que ele tem na abordagem dos clientes dele, tudo isso faz parte do processo. E, inclusive, o treinamento do seu time, né? A questão da corrupção é bem típica aí, o nível de envolvimento que, eventualmente, funcionários do terceiro que você contratou tenha com o poder público, etc. Bom, nós estamos aqui já avançados na hora e eu gostaria de pedir uma última palavra aí de vocês, uma consideração de vocês sobre qual o salto qualitativo que, de fato, vocês percebem que nós demos com a nova regulamentação de PLDFT. Celso, você está na tela, quer começar por você? Claro, sem problema algum. Eu acho que durante a resposta às suas perguntas eu ressaltei alguns pontos e vou aqui trazer de outra forma. Eu acho que a avaliação nacional de risco gerou uma questão do autoconhecimento, né? Eu entender melhor a minha dinâmica de negócios, de controle de risco em cima dos negócios. Então, eu aprendi a me conhecer melhor, a tomar decisões baseadas no risco. Antes, às vezes, eu tomava a decisão pelo ímpeto da pressa de lançar um produto ou de marcar um determinado mercado, e agora a gente aprende a olhar isso antes e ir de uma forma mais bem posicionada, né? Já com os controles pré-definidos. Então, acho que gerou esse autoconhecimento, essa autoavaliação, né, da efetividade, se eu estou funcionando direito ou não estou. Eu acho que esse para mim, é um grande ganho que a regulação trouxe, e o salto de qualidade, né? Não tratar mais todos como iguais e olhar para aquilo que te traz maior risco. Eu reforço as palavras do Celso e é exatamente isso que a gente vê acontecendo na prática. A partir do momento que você usa a abordagem baseada em risco, respaldada pela a sua avaliação interna de risco, a gente vê claramente redução de falsos positivos, aumento no número de reportes, melhor alocação dos recursos. Então, tudo aquilo que eu falei no começo, o seu MAS, né, para as instituições que já têm esse MAS organizado, ele começa a refletir claramente isso. Quando você olha para os seus indicadores, você vê claramente que ao tratar pela abordagem baseada em risco, dar foco naquilo que é mais relevante, os seus índices de eficiência, eles demonstram evolução ao longo do tempo. Eu concordo plenamente, concordo. Acredito que ainda é cedo, né? Ainda vamos consolidar bastante. Eu acho que ainda vamos descobrir ganhos que hoje a gente ainda não consegue ver. Mas o principal é que a regulação ela deixou de ser apenas o fim e tornou-se também o meio, né? Então, até então, como uma regulação mais prescritiva, ela era o fim em si. Eu tinha e todos tratados como iguais, todos
tendo que fazer absolutamente buscar absolutamente o mesmo, buscar o resultado através dos mesmos caminhos, né? E hoje nós podemos olhar para dentro de casa e ter mais segurança, poder usar mais criatividade, né? Nós temos uma margem maior para poder definir como vamos fazer aquilo, porque deve ser do jeito mais adequado para o nosso modelo de negócio, e isso se torna uma alavanca que pode tornar a área de PLD cada vez mais estratégica para a instituição financeira. Eu acho que o grande ganho assim que a gente deve perceber cada vez mais é que a instituição que se dedicar, investir, dedicar esforços, recursos humanos de qualidade para suas áreas de PLD, vão colher resultados estratégicos que vão permitir ter resultados comerciais também melhores por ter feito adequadamente o seu trabalho de abordagem baseada em risco. Ok. Infelizmente, o nosso debate chega ao fim, o tempo passou rápido, é sinal de que o assunto foi bem interessante conversar, é uma questão muito rica e que traz muitas variáveis e a todo tempo a gente pode trocar conhecimentos e enriquecer o nosso background aí para tocar o processo adiante. Agradeço a todos os participantes que estão conosco. Agradeço a Ezene. Boa tarde a todos. Bom dia a todos. Olá, muito obrigado. Boa tarde para você, Leonel. Eu sei que você não está aqui, está na Europa, então é um painel internacional. Ele não quis falar nada, mas tudo bem, ele está à tarde mesmo. Obrigado mais uma vez, Leonel, pela condução. Obrigado, Celso, Orciliano e Fabrício, por todo o conhecimento que vocês trouxeram aqui para a gente sobre PLD. Acho que fez, na minha visão, que estou todos os dias, e é o terceiro painel de PLD, ele trouxe a profundidade que precisava mesmo, né? Trouxe mais um passo aí no aprendizado. Quem viu os 3 painéis vai vendo cada vez mais profundo, e eu acho que para algumas pessoas aqui não trabalham na área de PLD, trabalham em área de compliance, às vezes auditoria, mas não conhecem instituições financeiras, vai ver como esse mundo de PLD, ele também é complexo, tem muita gente envolvida, muita coisa ainda para a gente aprender, e que está em constante mudança, né? E que a gente tem que estar sempre preparado. Obrigado por vocês aceitarem o nosso convite. Agradeço em especial o Celso aí, que também sempre me ajuda nas organizações de painéis também, o Leonélio. Então, obrigado por ter trazido grandes nomes como o Orciliano e o Fabrício aqui também para compor o nosso painel. Muitíssimo obrigado. Agora, o tempo acabou do painel, a gente vai para o segundo painel da nossa manhã. Mas antes, eu tinha falado que eu ia fazer o sorteio. Eu estava fazendo aqui o levantamento dos números e eu vou fazer esse sorteio do curso, né? Se a pessoa estiver online, eu já vou pedir uma coisa. Levante a mão. Eu vou precisar que levante a mão no Zoom para eu identificar que você está online e o sorteado está online, para que eu possa... Não levantem, desculpa. Só levante a mão se for o ganhador. Eu vou compartilhar minha tela, porque assim fica justo, né? Se não falar o número X, parece que é mentira minha, e eu não gosto disso, que é compliance, né? Então temos que mostrar. Eu vou mostrar minha segunda tela aqui, eu posso acabar ficando um pouquinho de lado, porque eu vou precisar olhar. Vocês devem estar olhando minha tela, eu perdi vocês aqui. Vocês devem estar me olhando aqui minha tela. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar para vocês que aqui é o nosso Excel com todos os inscritos, tá? Então eu extraí, eu vou até o final, ele deu 918 inscritos. Então está aqui numerado, tem um número, eu vou colocar um sorteador pelo Google, né, que trouxe, sorteador.com.br, de 1 a 918. Quando eu fizer aqui, vai ter uma contagem regressiva de 5 segundos, vai dar um número. Eu vou fechar a câmera, o compartilhamento, só porque
para não ficar aparecendo o nome de todo mundo aqui aberto, tá? Até por causa de proteção de dados e tudo mais, eu não posso abrir, mas eu vou falar o nome do ganhador desse nosso primeiro sorteio. Lembrando, se o ganhador estiver online, levante a mão no Zoom, porque esse ganhador online tem direito a 2 cursos, só para ele e para mais uma pessoa que ele pode indicar. Então, é só escolher um dos nossos cursos que a gente tem. Então, vamos lá. Boa sorte a todos e a todas. E que vamos ver se o contemplado, tomara que esteja aqui, de 1 a 918. Vamos sortear agora. Nossa contagem regressiva. 3, 2, 1. E quem foi o sorteado, qual é o número? É o número 351. Então, deixa eu dar um stop sharing aqui para a gente achar o nome. Quem é o 351? 351 é Laura Lineiros. Laura Lineiros. Laura, se você estiver online, eu acho que pelo menos inicialmente eu não achei aqui. Se você estiver online, levante a mão, você ganhará um curso e mais outro. Se você não estiver online, não tem problema, a gente vai entrar em contato, porque a gente tem seus dados e a gente também vai fazer todo o procedimento para você poder acessar o seu curso. Pelo jeito não está online, então ela só ganhou um curso, não ganhou 2. Faz parte. Quem estiver online tem essa oportunidade de ter 2 cursos. Então agora voltando para a nossa programação, fizemos o nosso sorteio aqui, a Laura Lineiros ganhou. Muito obrigado a todos que estão aqui online, participaram, e vamos ter outro agora no momento da tarde, tá? Também já